Bom dia. Mas foi bom, acordou. Tudo bem, irmãos. Estamos chegando aí perto do final do ano. E sempre chegando próximo ao fim do ano é um período de reflexão, de reavaliação, pelo menos eu costumo fazer isso, acho que algumas pessoas também. É um momento de você refletir como foi o seu ano 2023, anotar as falhas, os erros, confessar pecados, para 2024 sermos aperfeiçoados e sermos melhores, né? Hoje de manhã foi muito maravilhoso, porque fazia tempo que eu não assistia a aula de escola dominical, né? Foi muito bom assistir a aula de escola dominical. Não sei como é que um crente falta a aula de escola dominical, porque realmente é algo que faz você crescer, refletir, você fica ali lendo, o pastor explicando e você anota, e muito legal, principalmente, né, no livro de Jó. No próximo domingo as duas turmas voltarão, certo? Então vai facilitar para os irmãos e em breve teremos o rodízio, que ainda não foi feito dessas duas turmas, né? Monvantes tirou folga hoje, porque vai ter o almoço, aí ajeitaram ali, mas é próximo domingo, uma turma fica lá e outra aqui, e certamente será um tempo maravilhoso. Quando você estiver assistindo a aula da escola dominical, uma sugestão, você traga um papel, vá anotando, já tem a folhinha que o pastor dá com resumo, né? E você vai tendo ideias ali, vendo e relacionando, e isso traz grande edificação para a sua vida. O final do ano está chegando, e devemos pensar num tema muito importante, é o fortalecimento da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Você acha que está forte na fé? Talvez hoje você se encontre num estado que você entende, não, estou forte, estou firme, graças a Deus. Amém, isso é uma bênção, você está firme no Senhor Jesus Cristo. Mas sempre é necessário fortalecer a nossa fé em Jesus. E o texto que nós vamos ler hoje do livro de Atos fala disso. Talvez você não perceba isso diretamente, mas ele trata exatamente disso, fortalecendo a nossa fé em Jesus Cristo. Você veio para a escola dominical para a glória de Deus, para adorar o Senhor e para fortalecer a sua fé. Se você deixar de vir, sua fé vai ficar enfraquecida? Vai, porque um dos instrumentos na Bíblia para fortalecer a sua fé se chama igreja, se chama Bíblia. Então, se você não tem Bíblia, igreja, e obviamente a oração, mas você pode fazer na sua casa ou nos outros momentos de oração, você não vai ter uma fé fortalecida. É simples, é uma coisa muito simples. E se eu só vir para a igreja, minha fé vai ser fortalecida? Não necessariamente, depende de como você vem para a igreja, né? Se você vem para a igreja só por vir, só para conversar com os irmãos, só para bater um papo, né, e sei lá, alguma coisa assim, cochilar um pouco na hora do culto, sua fé não vai ser fortalecida. Por sinal, no texto de hoje, a gente vai mostrar os perigos de quem cochila na hora do culto. Aqui não vai ter problema, né? Porque a queda, se você cair da cadeira, então, né, no máximo você dá uma tombada assim, acorda, né? Não vai ter problema. Mas tem a história hoje, no nosso texto, que fala de alguém que cochilou e quase não volta. Voltou porque Deus é maravilhoso, né? Muito bem. Fortalecendo a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz para lhe salvar. Você que é crente em Jesus, é graça de Deus. Boa parte da santificação é graça de Deus. É Deus que nos sustenta, é Deus que cuida de nós, é Deus quem nos protege, é Deus quem nos fortalece. Então, nós precisamos fazer pouca coisa, mas até essa pouca coisa muitas vezes temos falhado porque não atentamos que nós precisamos fortalecer a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E ao ler o texto de hoje, que é Atos 20, a partir do verso 1, eu quero que você pense também, além de fortalecer a fé, que é o tema desse texto, fortalecendo a nossa fé em Jesus Cristo, eu quero que você pense também na amplitude da igreja. A igreja não somos só nós aqui. A igreja de Jesus Cristo são outras denominações, certo? São igreja de Jesus. Umas mais próximas da Bíblia, outras mais distantes. Não estou falando das seitas nem do romanismo, que é o catolicismo romano, que aí romperam completamente com a Bíblia. Estou falando das igrejas, das denominações cristãs que ainda creem que Jesus é o Senhor e Salvador e que têm
né, crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que tem as doutrinas fundamentais. Então, a igreja de Jesus, ela está aí. E quem fortalece a fé destas igrejas? Isso é importante. É Deus, claro, mas tem um elemento humano, que é o que nós vamos ver aqui, já no final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Olha aí, na verdade, acabou a terceira viagem, que já é depois da terceira viagem missionária. Então, vamos ler Atos 20, verso 1 a 12. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Vamos parar aqui, fortalecendo a fé em Jesus Cristo. Vamos ver 3 formas em que essa fé é fortalecida aqui, e uma delas é fortalecendo a fé das igrejas que foram plantadas. Um dos ministérios dos missionários é fortalecer a fé das igrejas. Existe escola dominical, não naquela época não tinha escola dominical como temos hoje, mas hoje existe escola dominical, existe esse culto, esse momento de exposição da palavra de Deus, versículo a versículo, à noite também um culto de adoração ao Senhor, observando a revelação de Deus, né, com orações e súplicas e cânticos. Existe tudo isso por quê? Para quê? A gente tem que entender o que a gente está fazendo aqui, porque senão fica sem sentido. Você vem para a igreja cumprir sua tarefa religiosa. Pronto, é só isso? Não. É necessário um fortalecimento da fé em Jesus Cristo para aqueles que já creram em Jesus, e por isso a igreja possui suas rotinas, seus cultos, seus estudos bíblicos, como um reflexo do ensino do Novo Testamento. Então é interessante e é importante compreender isso. Por quê? Porque vir à igreja se torna um investimento para você e para os seus filhos e para a sua família. Não se conhece Deus sem Bíblia. Não se cresce na fé e no conhecimento de Deus sem Bíblia, igreja, oração, obediência. Isso não existe, certo? Isso não existe. Então não existe um momento místico em que você do nada vai levantar a mão para o céu e vai descer sobre você a sabedoria do universo. Isso não vai acontecer, né? Quem promete isso está enganando. Não é assim. É necessário trabalho, esforço. Esse esforço implica ler sua Bíblia, igreja, oração. Paulo, sabendo disso, ele que plantou várias igrejas na primeira, segunda e terceira viagem missionária, ele volta a algumas dessas igrejas para fortalecer a fé dos irmãos. No verso 1 que acabamos de ler, você percebe que cessou o tumulto. Que tumulto? Capítulo 19, grande tumulto. Paulo conseguiu escapar desse tumulto, que foi uma sedição ali, um movimento dos artífices, os artesãos, que faziam ídolos sob o comando de Demétrio contra os cristãos, porque eles estavam prejudicando ali o comércio dos nichos de Diana. Esses nichos de Diana eram de prata, provavelmente, então custava bastante, eles vendiam muito, aquilo movimentava o comércio da cidade, e muitas pessoas estavam se convertendo, queimaram até seus livros de magia. Haviam muitas pessoas, muitos feiticeiros, magos ali, pensando nesse tipo de magia e bruxaria, e queimaram livros caríssimos para a época. Então isso trouxe um colapso na cidade, porque muitos deixaram de comprar os nichos de Diana. E isso certamente impactou uma classe de artesãos, artífices, e eles foram contra os cristãos. Importante lembrar que nesse mesmo capítulo 19... nós mencionamos dos milagres que Paulo fazia. E o povo ia até onde Paulo estava trabalhando, ele fazendo tendas ali, comercializando suas tendas, e eles pegavam os panos que Paulo usava para enxugar o suor.
e levavam para curar os seus enfermos. Olha que coisa interessante. Aí você diz, então aquele pregador que vendia o lenço do suor dele está certo, né? Não, está errado, porque Paulo não vendia, certo? Aquilo ali era uma forma sobrenatural e miraculosa, né, de Paulo abençoar aqueles que estavam enfermos e continuar trabalhando, certo? Então, não eram eles que levavam os seus panos para Paulo abençoar, eles pegavam os panos que Paulo usava para enxugar o suor do trabalho, e aquilo ali era suficiente para curar os enfermos, os endemoniados, os que passavam por esse tipo de situação. E esse poder fazia com que aqueles que acabaram de crer em Jesus tivessem mais fé e confiança. Por isso, obviamente, eles queimaram seus livros de bruxaria, porque disseram, não, o poder realmente é do Senhor Jesus Cristo, não é desses livros de bruxaria, certo? E aí tem um grande contraste do capítulo 19. Paulo ofereceu esses milagres de graça. Ele não vendia isso, pelo contrário, ele vivia de oferta das igrejas ou do seu próprio trabalho. Percebe como é diferente hoje, né, igrejas ditas evangélicas vendendo esses produtos. E então teve esse conflito. Cessado o conflito, que é exatamente o início do verso 1, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Ele estava em Éfeso. Éfeso, cidade importante da Ásia. Da Ásia, ele ia para Macedônia. A Magna Grécia, a Grande Grécia, foi dividida em duas grandes províncias romanas nesse período aqui, a Macedônia e a Acaia. A Acaia era vulgarmente ou popularmente chamada de Grécia, também chamada de Grécia. O que cidade ou igreja ficava na Acaia? A igreja de Corinto, certo? Então, quando ele disse que ia para Macedônia, ele ia para Corinto, porque lá tinha uma igreja. Mas tinha outras igrejas também na Macedônia. Você tinha a igreja dos Filipenses, você tinha a igreja dos Tessalonicenses, né, a igreja dos Bereanos. Então ele ia visitar essas igrejas para quê? Só para bater papo com os irmãos? Não, ele ia fortalecer a fé daqueles irmãos em Jesus. Por quê? Porque os crentes precisam disso, nós precisamos disso. Nós precisamos ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, nós precisamos até, nas férias, fazer uma viagem de futuro. O que é uma viagem de futuro? Ver outras igrejas firmes na fé em outras localidades. Esse é um privilégio que aqui a acolá eu tenho, viajo para outro estado, pregar numa igreja, e eu vejo quantos irmãos ali estão também servindo ao Senhor. Não somos só nós, quem fica aqui nas paredes, pensamos que somos só nós aqui batalhando pela fé e o mundo todo está perdido, né? Não, o mundo está perdido, é verdade. Mas existem muitos outros irmãos, igrejas batalhando pela fé, nesse mesmo horário ou em outro horário. Então, a ideia era ir para a Macedônia. Paulo desejava retornar para a Macedônia, ele afirma isso desde Atos 19. Olha Atos 19, 21, quando ele diz assim: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Esse era o itinerário dele. Então ele ia passar pela Macedônia e pela Acaia, muitas igrejas plantadas ali, era a grande Grécia que foi dividida, muitas igrejas de gregos, então ele ia reforçar, tinha muitos problemas nessas igrejas, a gente vê na primeira epístola aos Coríntios, né? Então tinha muita dificuldade. Depois ele queria ir a Jerusalém. Por quê? Porque ele ia lá prestar relatório para a primeira igreja do mundo, era a igreja de Jerusalém, os apóstolos estavam lá. Então, vez por outra, Paulo ia lá para falar com aqueles irmãos e dizer: olha, irmãos, nós temos aqui vários irmãos convertidos, né, da Macedônia, da Acaia, agora lá da Ásia, os efésios. Então, isso ele ia passar essas notícias. Então, você tem a ideia, dimensione aí na sua mente, que o cristianismo bíblico ele está crescendo aqui exponencialmente por todo o mundo antigo daquele período. Isso é incrível, é maravilhoso. Hoje também é assim, né? Muitas igrejas são plantadas dos batistas regulares, mas também existem outros batistas que são crentes, existem outras denominações também de pessoas crentes em Jesus Cristo, existe, certo? E estão espalhados pelo mundo. Às vezes a gente não tem tanta comunhão com outras denominações, porque o cristianismo se fragmentou tanto, que cada um tem uma posição X, uma posição Y, um estilo de ser, e aí a gente tem o nosso.
Então, cada cristão vai adorando a Deus, entendendo que esse é o melhor tipo de adoração que eu tenho para prestar ao Senhor. E o outro irmão, ele vai se ver com Deus lá, né? Aquela outra igreja, presta conta com o Senhor. A gente não está aqui para atacar os nossos irmãos. Discordar é válido, mas não atacar. E vamos seguindo, servindo ao Senhor aqui. Então veja todo o itinerário de Paulo. Depois de Jerusalém, ele queria ir também a Roma, porque ele queria o apoio daqueles irmãos para ir para onde? Para Espanha, onde ele entendia que eram os confins da terra. A Espanha hoje, onde a gente entende que é a Espanha mesmo. E Atos 19, 22, tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. E esse tempo ali na Ásia foi em Éfeso, principalmente, onde ele estava na escola de Tirano, treinando missionários. A gente estudou isso em Atos 19 também. E quase toda a Ásia foi evangelizada. Não somente por Paulo, porque ele não tinha condição, mas por conta de todos aqueles que ele treinou e preparou para levar o evangelho por toda a região da Ásia. Para isso servem os seminários. Os seminários treinam obreiros de maneira profissional. Não tenho medo de arriscar dizer essa palavra. Por quê? Porque é importante que haja um treinamento formal e profissional que capacite o crente a ser um missionário, um pastor, um evangelista, para que ele entenda o seu papel e a sua função, certo? É muito importante, né? Todos nós somos ovelhas de Jesus, mas pastor é pastor, missionário é missionário. Missionário não é ovelha, pastor não é ovelha, entende? É ovelha de Jesus, né? Mas é diferente, e a gente tem que entender isso, e isso é treinado, é capacitado, é formado para ir ao campo, plantar e edificar a igreja. Pastor que prejudica a igreja fica difícil, não funciona. Missionário que prejudica a igreja não funciona. Então tem que ser devidamente capacitado e treinado. Então Paulo fez isso, e esse era o itinerário dele. Olha Atos capítulo 20 agora, verso 2. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, percebe? Fortalecendo a fé em Jesus nas igrejas plantadas. Então, era isso que Paulo estava fazendo, viajando pela terra, fazendo esse percurso que nós mencionamos aqui, e exortando os irmãos, pregando, motivando, encorajando, ensinando a palavra de Deus. Então, ele dirigiu-se para a Grécia. Grécia que entenda, Acaia, certo? A Acaia é onde ficava a cidade de Corinto, certamente ele foi para lá. Verso 3, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia. Então ele foi para a Macedônia, ele foi para Acaia, foi ali para Corinto, ia ficar um tempo ali, e de lá ele iria para a Síria, da Síria ele iria para Jerusalém, certo? E por que ele queria ir para Jerusalém? Lucas não deixa isso muito claro aqui, mas estava havendo uma campanha, exatamente nesse momento histórico, das igrejas gentílicas da Macedônia e da Acaia, para juntar recursos para os irmãos pobres da igreja de Jerusalém. Por quê? Provavelmente foi uma fome grande que abateu-se ali na região e os irmãos precisavam de ajuda. A gente lê em várias epístolas aqui do apóstolo Paulo, na epístola aos Romanos, na de Corinto já vimos também, a epístola aos Efésios fala dessa dificuldade. Que dificuldade? A intriga entre crentes judeus e crentes não judeus, crentes gentios, crentes gregos, romanos, asiáticos, tudo. Então, os crentes judeus e os crentes gentios tinham muitos problemas. Eles não se afinavam dentro da própria igreja. Havia briga, havia discórdia, havia muitos problemas ali. No momento em que as igrejas gentílicas vão ofertar, ajudar financeiramente a igreja de Jerusalém, de onde vêm os judeus, a igreja dos apóstolos, isso não é só uma ajuda financeira, isso representa uma espécie de trégua, isso representa uma unidade, né? Os irmãos gentios desprezados pelos judeus que estão ajudando aqueles que os desprezam,
Isso aplaca a ira dos crentes de Jerusalém, dos crentes da Judéia e dos judeus que estão em várias dessas igrejas, a igreja dos Coríntios, a igreja dos Romanos, lá em Éfeso haviam judeus também. Então isso faz com que a paz se estenda em todas as igrejas do mundo. Então por isso que Paulo queria a Jerusalém levar esses donativos aqui. Lá em Romanos 16, 23, nós lemos assim: saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, saúda-vos Erasto, o tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Esse versículo mostra que de onde Paulo estava escrevendo a epístola aos Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios. Ele estava na casa de Gaio. Gaio lá era crente da igreja de Corinto, ele foi quem o hospedou, e ele está escrevendo para os romanos. Então foi nesse período também que Paulo ali escreveu a epístola aos romanos, nesse tempo em que ficou lá na cidade de Corinto. Ele escreveu 4 cartas aos coríntios, só temos 2 delas. Primeiro aos Coríntios é a segunda carta, e segundo os Coríntios, provavelmente a 4ª epístola ali. E em 1 Coríntios 1,14 nós temos: dou graças a Deus porque em nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Gaio é membro da igreja de Corinto. Paulo estava lá quando escreveu essa epístola aos romanos. Só para você ter noção do que está acontecendo. Paulo está indo para Acaia, de lá ele ia pegar um navio na Síria, da Síria ele iria para Jerusalém. Na verdade ele ia da Acaia, de Corinto, para a Síria, da Síria para Jerusalém, certo? Só que no meio do caminho houve um problema, houve uma dificuldade. Ele encontrou vários judeus que provavelmente o estavam perseguindo, talvez, desde Atos capítulo 19, e eles iam se encontrar na Síria, eles iam se encontrar na Acaia, iam pegar o mesmo barco para a Síria. E se eles fossem juntos, era muito fácil eles matarem Paulo ali naquele barco. Por isso que ele desiste de ir para a Síria e retorna. Então, Atos capítulo 20, verso 3 diz: onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria. Então, ele vendo, isso aqui era perto da Páscoa, Paulo também queria celebrar a Páscoa, esses judeus iam para a Síria, para ir para Jerusalém, também para celebrar a Páscoa. Nessa viagem de navio, certamente eles matariam Paulo. Então, Paulo fugiu, retrocedeu. Veja que Paulo, ele enfrenta muitas perseguições, foi apedrejado, e já foi muito maltratado, já foi preso, em várias situações aqui. Mas ele não é imprudente. Quando ele percebe que está sendo emboscado, ele se retira. Aconteceu isso no capítulo 19 e aqui também. Então, por conta disso, ele determinou voltar pela Macedônia. Então, ele voltou para a Macedônia e ficou ali. Então, fortalecendo as igrejas plantadas. Foi nesse período, então, que ele passou pela Ásia, a igreja ali aos Efésios, passou por Corinto e Cencreia, 2 igrejas da Acaia. Uma irmã que servia em Cencreia é Febe, segundo Romanos 16, verso 1. Havia uma igreja lá em Cencreia, que também ficava na Acaia. Certamente Paulo pode ter muito bem passado por lá, porque ele menciona Febe em Romanos 16, verso 1. E também passou pelas igrejas ali da Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia. Ou seja, todas as igrejas foi por onde Paulo foi passando, edificando, fortalecendo a fé em Jesus. Naquela época, não era fácil encontrar tantos pastores assim, por isso ele tinha pessoas que procuravam essas pessoas que poderiam ser os futuros pastores. Lembra da epístola de Tito? Um dos motivos dessa epístola é exatamente esse, é procurar pastores para Creta, para a ilha de Creta. Não tinham pastores ali, Tito foi lá como um delegado enviado de Paulo para procurar pastores para aquelas igrejas. Então, fortalecendo as igrejas plantadas ali, um dos ministérios de Paulo, e certamente hoje as igrejas devem ser fortalecidas na fé. Como acontece esse fortalecimento? Exortação, consolo, conforto pela palavra de Deus. Foi o método que o apóstolo usou, indo por cada uma dessas igrejas. Mas também nós temos aqui uma segunda movimentação, digamos assim, uma segunda forma de fortalecer a fé em Jesus, é fortalecendo a fé diretamente dos discípulos de Jesus. Então, cada discípulo de Jesus tem que ter sua fé fortalecida.
Paulo fortalecia a fé nas igrejas, mas também a fé de cada indivíduo, principalmente aqueles que estavam com ele, aqueles que estavam próximos dele. Olha o verso 4, Atos capítulo 20, verso 4. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco, Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Então aqui, eles foram na frente, ficaram lá em Troade, esperando Paulo. Paulo os encontrou em Troade, e lá em Troade, ele prega a noite toda, certo? Mas antes disso, antes de chegar lá, vamos observar um pouco quem são cada um desses aqui, né? O Novo Testamento apresenta um pouquinho de cada um destes. Estes irmãos mencionados aqui, isso é muito interessante, eles são líderes de igrejas, certo? Eles são líderes de igrejas. São missionários enviados por igrejas. Isso é muito importante. É como se a nossa igreja enviasse um missionário para auxiliar outro missionário, no caso, o apóstolo Paulo. Então, é o que está acontecendo aqui. Esses irmãos mencionados, eles são também representantes das igrejas para levar as doações de oferta para os crentes carentes lá de Jerusalém, que estão passando necessidade. Então, esses irmãos, eles são responsáveis por isso, por essa coleta. 1 Coríntios 16, verso 1, fala dessa coleta. Lucas aqui não deu tanta atenção a isto, mas era exatamente o que estava acontecendo. Olha 1 Coríntios 16, verso 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Aquelas pessoas, né, que vão levar essas dádivas para Jerusalém. Verso 4, se convier que eu também vá, eles irão comigo. E é o que Paulo quer, ele quer ir para Jerusalém com esses irmãos aqui, das igrejas da Galácia, Corinto, da Acaia, com as igrejas da Macedônia e com as igrejas da Ásia. As igrejas da Galácia, Icônio, Listra e Derbe. Lembra que Timóteo veio de Listra, certo? Então, você começa a ter um panorama das igrejas plantadas pelo ministério de Paulo. Igrejas da Galácia, uma região, igrejas da Acaia, igrejas da Macedônia e igrejas da Ásia. Isso tudo foi o ministério de Paulo. E então, ele diz no verso 5, irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, que é exatamente onde ele está aqui, né, chegando na Macedônia, no texto que nós estamos estudando. Então, estes irmãos mencionados em Atos 24 e 5, são os irmãos dessas várias igrejas, dessas regiões, que vão trazer as ofertas para, junto com Paulo, ir a Jerusalém, entregar essas ofertas aos irmãos de Jerusalém. Mas por conta desse perigo dele ser morto no navio indo para a Síria, ele volta para a Macedônia, porque da Síria ele já é para Jerusalém. Então ele voltou para a Macedônia. E é interessante perceber a vida do apóstolo Paulo, suas viagens, para quê? Fortalecer a fé em Jesus Cristo. Fortalecer a fé das igrejas e agora fortalecer a fé destes irmãos. Aqui nessa lista nós temos 7 missionários desta delegação, certo? E todos eles, quase todos, são mencionados no Novo Testamento de uma forma ou de outra. Lá em Romanos 15, 19, fala um pouco do ministério de Paulo. Olha Romanos 15, 19. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenham divulgado o Evangelho de Cristo. Ou seja, de Jerusalém ao Ilírico, que é outra região, ali perto da Europa, engloba toda essa área da Galácia, da Grande Grécia, Acaia e Macedônia e parte da Ásia. Então foi uma extensa faixa de terra, em algumas vezes de barco, outras vezes a pé. E quem sustentou essa obra? Certamente o Senhor e poucas igrejas e o trabalho do missionário. Então, indo para essa lista desses nomes mencionados, o primeiro é Aristarco, de Tessalônica. Ele foi mencionado em Atos 19, 29, diz assim,
Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Então Aristarco acabou sendo levado para essa briga, Paulo conseguiu escapar. Também Aristarco é mencionado como aquele que vai preso com Paulo para Roma. Atos 27, verso 2. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E lá em Colossenses 4,10, Aristarco, ele foi prisioneiro com Paulo, ele, nas epístolas da prisão, ele estava preso com Paulo. Provavelmente Aristarco era um prisioneiro que estava auxiliando Paulo nessa prisão, lá em Roma. E em Filemão 24, Aristarco é mencionado como cooperador do ministério de Paulo. Então era um irmão realmente dedicado à obra do Senhor, envolvido na obra de Deus, disposto a ser preso, disposto a auxiliar naquilo que fosse necessário. Também é mencionado Tíquico. Tíquico foi mencionado como irmão amado e servo fiel do Senhor, e como alguém que Paulo envia a outras igrejas com mensagens. Tíquico era um missionário meio mensageiro, enviava uma mensagem para um, trazia uma mensagem de outro, e a gente vê isso em vários textos aqui no Novo Testamento. Trófimo é um dos gentios que Paulo é acusado de levar para os recintos do templo. Ele leva Trófimo para o templo, e alguns acusam dizendo que ele está colocando gentios no templo de Jerusalém, o que não é permitido, a não ser no pátio dos gentios. Atos 21, 29, que vai ser um dos motivos de perseguir Paulo, de acusar Paulo de quebrar a lei de Moisés. Atos 21, 29. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo introduzira no templo. Quer dizer, talvez Paulo nem tivesse introduzido mesmo. Eles julgavam que Paulo tinha levado ele para o templo, o que era um absurdo. Em 2 Timóteo 4,20, nós lemos: Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei o doente em Mileto. Então Trófimo era um dos cooperadores de Paulo ali também. Timóteo já é bem conhecido, nem precisamos falar tanto. 2 epístolas foram escritas a Timóteo, um filho amado, talvez o discípulo mais próximo de Paulo. Sópatro, Secundo e Gaio não são mencionados, são mencionados somente aqui e não em outras partes. Esse Gaio aqui é outro Gaio, não o Gaio lá de Corinto. Filipos, na Macedônia, foi onde Paulo navegou para encontrar esses 7 missionários colaboradores ali em Troade. E isso depois dos dias dos pães asmos, depois da Páscoa. Eles passaram 7 dias em Troade à espera do navio que iria levá-los agora para a Síria. Atos capítulo 20, verso 6, a gente lê isso. Olha Atos 26. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos 1 semana. Então ficaram ali, e veja como o apóstolo, ele edifica estes irmãos e os prepara, para continuar no serviço do Senhor. Todos eles cooperadores, todos eles missionários e, obviamente, tentando unir as igrejas com a oferta que eles estavam levando para Jerusalém. Lá em Romanos 15, 26, nós lemos assim: porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. A igreja, ela fez essa coleta, as igrejas da Macedônia, as igrejas da Acaia, que era o que Paulo estava levando junto com esses irmãos aqui. Só que a gente tem que entender que essa coleta foi feita para ajudar os crentes. Ela não foi uma coleta feita para ajudar um grupo de pessoas qualquer. Então, quando você vê igrejas se movimentando para auxiliar grupos da sociedade que não tem praticamente nada a ver com a igreja, então esse texto aqui não serve para justificar isso, certo? Ah, mas isso é cruel, pastor, a igreja não pode ajudar pessoas carentes, porque mesmo não sendo crentes, a igreja não pode se movimentar para isso? Olha, poder pode, mas não é a missão da igreja. A gente tem que ter muito cuidado, porque a igreja ela não é um hospital, a igreja não é o Estado, nem acho que o Estado deva fazer isso. A igreja não é um centro assistencial nesse sentido,
O que é a igreja? É o corpo de Cristo. O que é a igreja? É um local de oração, é um local de adoração, é um local, sim, de amar as pessoas e ajudar as pessoas a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Cada crente individualmente deve estar ajudando e amando as pessoas, até financeiramente, se possível. Mas essa tarefa de igrejas enviando coletas para sustentar e auxiliar, na Bíblia, no Novo Testamento, é sempre para outras igrejas, entende? É sempre para os santos, é sempre para os crentes. Óbvio que, em algum momento, se a igreja decidir uma ajuda para outro grupo, por uma razão X ou Y, é possível, não é condenável, mas a gente tem que ter muito esse entendimento, né? Não é o padrão das igrejas do Novo Testamento aqui. Outra coisa interessante é que Paulo fortaleceu as igrejas, Paulo aqui fortalecendo esses irmãos, mas é muito importante mencionar que Paulo, ele não se considerava um super apóstolo. Ele não se considerava um super apóstolo. Pelo contrário, ele menciona mais de 100 nomes nas suas epístolas de pessoas que auxiliavam no seu ministério. Ele precisava de pessoas. Sozinho ele não ia conseguir. Esses 7 nomes, esses 7 missionários, mostram o quanto Paulo precisava de ajuda. E ele chamava as pessoas para ajudá-lo, e ele enviava as pessoas para auxiliar onde ele não podia ir. Vocês dois vão lá para aquela região, você vai lá naquela, procure pastores para aquelas igrejas, e ele ia delegando, porque ele não tinha como fazer tudo, né? Não tem nenhum pastor que vá conseguir fazer tudo, né? Não existe super pastor, não existe super apóstolo, então é necessário auxílio. Ele entendia que o ministério dele dependia de todas essas pessoas, né? De todos esses irmãos e de todas estas igrejas. Então, Paulo estava aqui dedicado a fortalecer aqueles irmãos na fé em Jesus. E por fim, o último entendimento é que esse fortalecer na fé, ele acontece com poder e com a palavra de Deus. Não tem como fortalecer a fé sem o poder do Espírito e sem a palavra de Deus. Não existe. E eu encorajo você, se um dia você for para outra igreja, por motivo de viagem, por motivo de mudança, por qualquer outro motivo, você vai para outra igreja, não procure uma igreja que vá atender todas as suas necessidades e expectativas. Não faça isso, certo? Não faça isso. Você procure adorar a Deus numa igreja com o essencial. Você procura numa igreja o quê? O básico, o essencial para eu ser fortalecido na fé. O que é que eu preciso? Eu preciso de uma igreja bíblica, que pregue a palavra, que tenha pessoas que orem e que adorem a Deus. Pronto. É o mínimo. Essa é a igreja que eu vou procurar. Ela pode, talvez, não ter as programações que eu gosto, ou ela talvez não tenha o tamanho que eu gosto. Eu gosto de igreja grande, eu gosto de igreja pequena. Isso é irrelevante. Você tem que procurar uma igreja onde você vai ouvir e aprender da Bíblia Sagrada, vai ter uma vida de oração e vai poder ser estimulado a obedecer a Deus nesta igreja. Pode ser esta aqui, pode ser outra igreja, mas tem que ter esses elementos. Você não vai para uma igreja porque ela tem ar-condicionado, certo? Se tiver, amém, não é pecado, mas não é o motivo, certo? Eu vou para essa igreja porque ela tem toda a estrutura, tem até uma filial do McDonald's lá na igreja, essa igreja tem... Você não vai procurar uma igreja. Quer dizer, pode até procurar, mas não é isso que deve fazer você ficar nesta igreja. Você vai para lá porque você quer fortalecer a sua fé. E para fortalecer a fé, é necessário pouca coisa. Pouca coisa. Bíblia, oração e igreja, um conjunto de crentes, irmãos fiéis ao Senhor. E isso já é suficiente para você fortalecer a sua fé. Fortalecendo a fé com poder, a palavra de Deus, que é o terceiro momento aqui do nosso texto. Olha Atos 20, verso 7. Aqui Paulo chegou em Troade, né, passou alguns dias ali, aguardando o barco que ia levá-lo. E então, Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, domingo, como hoje, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, como hoje também, celebrar a ceia, podia ser hoje, né? Hoje transferido para aquela época.
que devia seguir viagem no dia imediato, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Olha aí talvez não seja como hoje, né? Será que vai ser prolongado até meia-noite? Normalmente os cultos da igreja naquela época eram à noite, obviamente por causa do calor, certo? Era mais frio, então o culto era mais à noite. Normalmente não tinha uma hora marcada como nós temos hoje, e eu não quero incentivar você a se atrasar para o culto com isso, mas naquela época não tinha relógio como nós temos hoje, né? Não tinha esse sistema. Então o culto começava talvez no pôr do sol mesmo, né? A hora mais fria chegando, e os irmãos iam chegando. Talvez começava como hoje, né? A música chamando, os irmãos cantando, e o povo ia chegando. Lembra, era outra cultura, não é como a de hoje, que nós temos horário para isso, horário para aquilo e tal, é a nossa cultura. E então, obviamente, Paulo, esse grande missionário, né? E encontrou com esses irmãos lá em Troade, eles iam celebrar a ceia do Senhor. Paulo seria o grande conferencista, né, um grande missionário que estava chegando ali naquela igreja, ali em Troade. E então muitos irmãos se reuniram para ouvi-lo, por isso que o discurso se prolongou. Acontece. Em Atos capítulo 2, todo dia tinha culto na igreja, em Jerusalém. Depois que a igreja sai de Jerusalém, a gente percebe em vários textos, como por exemplo, Paulo, acabei de ler, né, em 1 Coríntios, Paulo dizendo, olha, primeiro dia da semana, juntem a coleta, porque quando eu passar eu vou levar essa coleta. Então, parece que não tinha outros dias de culto, parece que já era só no domingo, primeiro dia da semana aqui era o domingo, e esse domingo, à noite, eles celebravam o culto. A semelhança de alguns países, hoje nós temos alguns países, tem a missionária, não sei os irmãos que lembram, a missionária da Helene veio aqui, apresentou um relatório, ela disse que o culto lá durava quantas horas? Quem lembra? 5 horas. O culto durava 5 horas. Aí você diz, vixe, né? Só que aí depois eu perguntei para ela assim, quantos cultos na semana? 1. Então é mais ou menos isso. Como eles não tinham, né, esse costume, eles se reuniam um dia na semana e faziam um cultão, 5 horas direto. Aí muito louvor, a pregação era à vontade, o pastor se esbaldava lá, né, não tinha limite, né? Eu me lembro que uma vez fui pregar numa igreja, logo no início, eu era mais novo, foi 1h30. E é porque os irmãos dizem, não, pastor, tem tempo, eu estava sem relógio, eu também nem olho o relógio. Aí foi 1h30, né? Então, aqui para Paulo foi ótimo. E ele confortando os irmãos e pregando, e chegou ali perto de meia-noite. Então é importante ter esse entendimento de como era a igreja, os cultos nas igrejas nesse período. Provavelmente domingo, né, ao cair da tarde, e o povo ia chegando e se juntando, principalmente com um pregador de fora, no caso, o grande missionário e apóstolo Paulo. Se o culto começou 6 horas da noite, ele foi até meia-noite. Quantas horas de culto? Quase 5 horas, como lá em Moçambique, né? Já dava 6 horas de programação aqui no culto lá, que envolvia cânticos, oração e exposição da palavra de Deus. E então, no verso 9, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Então, Eutico aqui foi aquele irmão que dormiu no culto. Cuidado, é perigoso dormir no culto. Mas alguns detalhes importantes aqui. Veja que era o 3º andar, era um pequeno prédio. A igreja estava no 3º andar, lá em cima, adorando ao Senhor. Por que que Eutico estava sentado na janela? Muito lotado, provavelmente, né? Mas tem um detalhe interessante que eu pulei de propósito. Você percebeu que eu pulei um versículo? E não falou nada? Verso 8, diz assim, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Aí você, quando você lê o negócio, você tem que perguntar, e daí? E daí? Né? Por quê? O que tem a ver muitas lâmpadas no cenáculo? As lâmpadas naquela época, quando queimavam, se você estava num ambiente lotado ou um pouco fechado, essa fumaça dava uma certa sonolência. Não vou dizer que é igual, mas é tipo gás carbônico, por exemplo, né? Você ficar no ambiente fechado, que não tem como ter troca de ar,
e ficar inalando o gás carbônico, você vai dormir e não acorda mais, né? Mas não é o caso aqui da lamparina. Essa lâmpada ou lamparina aqui, ela, por conta dessa queima do óleo, dava uma sonolência. Eutico estava na janela exatamente porque ele queria prestar atenção na pregação de Paulo, certo? Porque ele queria respirar o ar e não ficar tão inebriado com aquela fumaça. Por isso que o detalhe do verso 8 é importante. Haviam muitas lâmpadas no cenáculo, eram muitas. Todo mundo queria ver o apóstolo Paulo ali. Haviam muitas pessoas também. E Paulo esticou realmente a pregação naquele dia, né? Então, a gente às vezes demora numa pregação, por quê? Porque você vai explicar os contextos, explicar situações, para retirar as verdades espirituais e lições para a nossa vida. Mas Paulo, ele era o autor do Novo Testamento, né? Então, ele já sabia tudo aqui. E o contexto era o contexto dele. Então, você imagina quantas coisas profundas e maravilhosas Paulo estava falando ali, e todo mundo querendo prestar atenção. Mas, assim como Eutico, alguns devem ter dormido. Cansaço durante o dia, o demorado do horário, né? Essa fumaça aqui, meio sonífero ali para eles. O fato é que o coitado do Eutico caiu. O texto bíblico chama Eutico de rapaz. Um jovem, né? Jovem aqui, a ideia é um rapaz. Ele devia ter entre 12 a 14 anos de idade. É um rapaz naquela época, certo? Era a ideia que se tinha. Ele não tinha nem 17 anos de idade, talvez 14 no máximo, 15 anos de idade. Então, Eutico caiu ali e faleceu. Outro dado interessante é que ali na região da Palestina, os essênios, eles ficavam reunidos no deserto, eles liam muito o Antigo Testamento e copiaram muito o Antigo Testamento, e eles guardaram muitos textos do Antigo Testamento nas cavernas de Qumran, que foram descobertas aí por volta da década de 70 para a década de 80, final da década de 70, começo da década de 80. E num dos textos lá de Qumran diz que seria excluído da Assembleia por 30 dias aqueles que adormecessem no culto. Essa era a disciplina daquela época. Os essênios faziam isso. E os essênios eram bem bíblicos. Então, dormiu no culto, 30 dias sem vir para a igreja. Não entra. Já pensou? Botar em ata a assembleia, os irmãos dormir, passar vergonha, aí 30 dias sem vir para o culto. Mas bem, a gente não vai fazer isso, né? Não somos os essênios, não vivemos naquela época, mas fica a dica, não durma, né? Por mais chata que seja. Olha, pode ter uma pessoa lendo a Bíblia com a voz fanha, e não fez mais nada, só leu a Bíblia com a voz fanha, ainda assim, você vai ficar com o olho grelhado assim, ó. Por quê? Porque é a palavra de Deus. É só por isso, só. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então, não importa se é um pregador renomado, se é um pregador que não é tão renomado, é a Bíblia Sagrada. E é por isso que nós lemos um capítulo todo da Bíblia. Você fica pensando, para que ler um capítulo todo? Você é pragmático? Vamos ler só uns versículos aqui? Tem que ler um capítulo todo da Bíblia? Todo domingo, de manhã e de noite, para quê? É para você entender que só a leitura da Bíblia já é uma bênção. Só a leitura da Bíblia já é uma bênção. Não sei fazer devocional na minha casa. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Explique o que você souber, mas não deixe de fazer. Entende? Leia em voz alta a palavra do Senhor. E leia em voz baixa também. Então, o fato é que a palavra de Deus, ela é maravilhosa e ela que fortalece a fé. É o poder do Espírito e a palavra do Senhor. Então, veja que o culto acabou, né? Eutico morreu, que desgraça, o culto acabou. Só que não. Paulo desce, lá em Atos capítulo 20, verso 10, descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Lembra que Pedro, lá em Atos 9, ressuscitou Tabita? Aqui Paulo está ressuscitando Eutico. E ele fez semelhante a Elias e Eliseu. Ele se deitou por cima do rapaz, né, e ali ele operou o milagre e Eutico ressuscitou. Lembra? Era o domingo, primeiro dia da semana. Eles iam celebrar a ceia, morte e ressurreição de Cristo, que 3 dias depois ressuscitou. Eutico se tornou a ilustração viva da ressurreição,
naquele momento, do poder do Evangelho, do poder da palavra de Deus. E então, depois, foi o que aconteceu, verso 11, subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Pensou? Era muita pregação, né? Com fé, 2 horas dá, mas passou de 2 eu canso. Né? Paulo é uma energia incrível, né? Ele, além de fazer todas essas viagens que nós mencionamos no início do texto, ele pregou de 6 da noite até 6 da manhã, provavelmente. Então foi a noite toda. Ainda fez esse grande milagre aqui, edificando a igreja, fortalecendo a fé dos irmãos. E assim partiu, verso 12. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Esse texto nos mostra a vida da igreja, fortalecendo o missionário, fortalecendo a fé em Jesus nas igrejas, fortalecendo a fé em Jesus nos missionários, nos discípulos, e a fé em Jesus era fortalecida com o poder de Deus, ressurreição ali de Eutico, e a pregação da palavra, a noite toda. Nós somos da modernidade, nós da modernidade somos mais fraquinhos, né? Nós não aguentamos a noite toda, né? Para pregar a noite toda é complicado. Eu fico admirado, como ele pregou a noite toda, talvez um cântico, outro intercalando, né? Muita água para ele beber, não sei, mas Paulo estava lá firme, pregando ali. Esse texto nos mostra que precisamos fortalecer a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, e não existe muito segredo, né? Temos que fazer o básico, Bíblia, oração e uma igreja dedicada ao Senhor. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso e cuida de nós, fortalece, ó Deus, a nossa fé, dai-nos cada vez mais ânimo para estarmos te servindo em adoração e estudo da Tua palavra, que te pedimos, no nome de Jesus. Amém.